Então, para você ter uma ideia, durante um dos interrogatórios, eu perguntava para eles, por que vocês estão prendendo a gente? O que a gente está fazendo aqui? E os policiais do CEBIM falavam, vocês são espiões, são considerados terroristas, então vocês não vão sair daqui. E olha, o papo foi tão bom da outra vez que eu trouxe ele e trouxe de novo, Leandro Stoliar. E aí, tudo bom? Tudo bem, cara, é um prazer estar aqui com vocês. Acho muito legal o podcast e vai ser muito interessante falar sobre o livro. Não, agora vamos falar do dossiê Venezuela. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando o pessoal passa por uma situação de assalto, alguma coisa assim, sabe aquela coisa que o pessoal fala assim, foram 5 minutos, mas pareceu uma eternidade. Parece que eu tava 3 horas lá com o bandido, essas coisas assim. Quanto tempo que foi 30 horas preso na Venezuela, cara? Rapaz, você começa a pensar que essa expressão, isso que as pessoas falam de ter ficado 5 minutos num assalto e ter parecido uma eternidade é real, né? Porque realmente parece muito mais tempo do que é. Eu fiquei 30 horas na cela, mais 7 dias na Venezuela, né? A gente foi preso no último dia. E 30 horas na cela, eu nunca tinha sido preso na vida. Não tinha ideia do que era ficar 1 minuto preso em algum lugar sem eu querer estar ali, né? E depois que você fica numa cela, você percebe que... Primeiro que a vida é linda, né? É muito legal ter liberdade. Segundo, que parece muito mais tempo do que realmente é. Né? Eu fiquei 30 horas, parecia que eu estava ali há 3 meses. E engraçado que quando eu cheguei na cela, tinha um equatoriano na cela do lado, e eu perguntei para ele, você está aqui há quanto tempo? Ele falou, 3 anos. Eu olhei para a cara do Gilson, que era o cinegrafista que estava comigo, e falei, Gilson, acho que a gente não vai embora, cara. Ele está há 3 anos aqui. Qual é a esperança que a gente tem de ir embora hoje ou amanhã? Sabe? Então, nessa hora, você começa a pensar na tua vida e falar assim, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Por que eu tô aqui? Eu podia estar na praia. O que eu tô fazendo numa cela no interior da Venezuela? Porque eu não tava nem em Caracas. Eu tava no sul da Venezuela, em Maracaibo, uma cidade do interior que não tem nada. Mal tinha asfalto na rua. Então, a gente ficou pensando, vale a pena se arriscar a tua vida por isso tudo? Na hora, você pensa que não. Mas depois que você sai, você fala assim, pô, valeu a pena, eu tô vivo, tô aqui, escrevi um livro, foi indicado ao Jabuti, eu tô aqui dando uma entrevista para falar sobre o livro, sobre a prisão, e isso para a profissão, como repórter, a gente sempre imagina que, nem todo repórter passa por isso, mas a gente sempre imagina que se a gente passar por isso e voltar vivo, vai ser enriquecedor, não só para nossa carreira, como para o nosso nome no jornalismo, né? E foi enriquecedor para mim. Ô, Leandro, agora, pelo começo, né? Por que vocês foram para Venezuela? Foi para fazer o livro? Não. Na verdade, eu nem pensava em fazer o livro. Eu só decidi fazer o livro 2 anos depois. 2 anos depois que eu voltei da Venezuela. A gente recebeu uma denúncia de uma fonte. Não posso dizer quem é a fonte. Mas a denúncia era de que havia um esquema de corrupção envolvendo o governo brasileiro e o governo venezuelano. E aí, como jornalista, a gente tem que checar a denúncia. Esse é o trabalho do jornalista. Como é que a gente vai chegar a essa denúncia pela internet? Não dá. A gente tinha que ir para a Venezuela. Eu não sabia que eu ia para a Venezuela. Quando eu cheguei no trabalho naquele dia, isso está tudo descrito no livro, assim, em detalhes, mas eu vou tentar resumir. A minha produtora, a produtora que trabalha com a gente, a Rosana, que inclusive escreveu o prefácio do livro, ela falou, Leandro, você vai para a Venezuela. A gente está fazendo uma série, que é uma série sobre denúncias de corrupção, e caiu no teu colo a matéria da Venezuela. Mas tinha um repórter que estava indo para o Panamá, um repórter que estava indo para a Argentina, para outros países, para fazer a mesma série. E eu fiquei com a Venezuela, que na época era o lugar considerado mais perigoso do hemisfério sul para um repórter de televisão. É porque a gente precisa gravar. E não era um lugar tranquilo para se fazer isso por conta da ditadura. Eu falei, bom, que ótimo, né? Um lugar aprazível para ir, a Venezuela, no meio de uma ditadura militar, e eu tendo que mostrar o esquema de corrupção que envolve a ditadura. Então não era uma situação fácil. Eu sabia que ia ser difícil, então comecei a pesquisar sobre o que estava acontecendo na Venezuela, como é que era o governo do Maduro, que tipo de ações eles tomavam lá com relação à imprensa, por onde eu ia chegar, para onde eu tinha que ir.
Então, alguns cuidados eu tive que tomar antes de ir para a Venezuela. A gente pensou nisso antes de ir. E eu fui com a cara e a coragem, eu, cinegrafista, e uma câmera de mão, né? Uma câmera de mão e uma GoPro, uma câmera pequena, que depois eu posso te contar o que aconteceu, mas a ideia é que a gente não gravasse nada na GoPro, só na câmera de mão. E aí a gente começou a ter problema no dia que a gente chegou. Então, mais ou menos foi isso, basicamente. A gente recebeu uma denúncia, foi checar a denúncia, foi para a Venezuela para checar essa denúncia e descobriu que a denúncia era real. Realmente acontecia. A gente não sabe para onde foi o dinheiro, né? Porque nessas horas a gente começa a pensar nos filmes que a gente assistiu de investigação, né? Siga o dinheiro. E aí a gente começou a seguir o dinheiro que saiu do BNDES e foi para a Venezuela. Ô, Leandro, agora, qual que foi sua percepção sobre a Venezuela? Sobre o país? O que você encontrou? Primeiro, que ano que você foi lá? Eu fui para 2017. A gente chegou lá em fevereiro de 2017. E o que você encontrou lá? Como que é o país? Como que são as pessoas? Porque assim, você falou que você, tava no interior, né? Então, se nos grandes centros já deve ter uma diferença dos grandes centros aqui do Brasil, né? Imagina no interior, né? Então, a gente desceu em Caracas, né? Ficou alguns dias em Caracas e depois pegou um avião para Maracaibo. Tanto em Caracas quanto em Maracaibo, o que a gente percebeu foi um país abandonado, né? Não tem dinheiro para nada, as pessoas não têm dinheiro para comer, as pessoas não têm dinheiro para tomar uma cerveja, não têm dinheiro para se sustentar, tudo lá é caríssimo, o salário é baixíssimo, o dinheiro não vale nada. Você vê as ruas abandonadas, muita pichação, muito abandono, muita gente na rua. Então, assim, não era uma Venezuela que eu imaginava, porque quando eu era pequeno, a Venezuela era o país mais rico da América do Sul, né? Por conta do petróleo e tudo mais. Quando eu cheguei lá em 2017, já adulto como repórter, muitos anos depois, eu encontrei um país abandonado, não encontrei um país rico, sabe? E o país que tem a maior jazida de petróleo da América do Sul, se não me engano, a maior do mundo, não podia ser pobre, concorda? A gente está falando de petróleo, a gente não está falando de soja, apesar de que a soja dá muito dinheiro. A gente está falando de petróleo, o produto que mais dá dinheiro no mundo. Então eles deveriam ter muito dinheiro. Só que a economia venezuelana, ela caminha ladeira abaixo, né? Desde a época do chavismo, desde que o Chávez assumiu o poder, dali para frente a coisa começou a degringolar. Só que piorou com o Maduro, né? O Chávez, ele ainda tinha uma ideia de ajudar o povo e pegou uma época boa ali da supervalorização do barril do petróleo. E o Maduro não soube manter isso. O Maduro, ele acabou com a economia. A política do Maduro era diferente da política do Chávez, apesar dos dois se dizerem chavistas, né? Bolivarianistas, que é um regime político criado pelo chavismo. E eu acho que o Maduro ele não soube lidar com isso. Ele não soube lidar com muito dinheiro. E ele começou a conquistar, entre aspas, com o dinheiro que ele tinha, o exército. Então ele trazia o exército para ele, principalmente os comandantes do exército, para que ele pudesse ter poder bélico. E aí, com poder bélico, você faz o que você quer, né? Quando você tem só dinheiro, não resolve todos os problemas de um governo que é ditador, que quer tomar decisão sem ser contrariado. Você precisa do exército, você precisa das armas, do poder bélico. E aí o Maduro passou a comprar esses comandantes do exército, que hoje fazem parte de um esquema ligado ao governo, né? Tem uma pergunta para fazer? Tem. Deixa eu até contextualizar aqui pro pessoal. Vocês provavelmente que acompanham aqui o canal assistiram a entrevista anterior aqui com o professor Roberto Coelho, a gente falando um pouco de política, né, desse sistema hoje que a gente tem hoje, e eu convidei ele, obviamente, para ficar aqui, então ele tá aqui na poltroninha, tudo confortável ali, assistindo e acompanhando aqui o bate-papo. Professor, perguntas, comentários? E adorando tudo que está acontecendo aí. A pergunta é a seguinte, você falou que conquistou os militares, mas também dentro do chavismo existe uma milícia, existe um exército à parte que controla tudo, prende, faz... Você teve esse tipo de contato com esses milicianos quando, então, da sua prisão? E você teve contato com isso ou foi uma coisa mais oficial? Eles não se chamam de milicianos, né? Existe uma polícia na Venezuela que é conhecida como a polícia política. É uma polícia que faz o que quer e só se reporta ao Maduro. Ela só responde ao Maduro.
Essa polícia se chama SEBIN, que significa Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional. É uma polícia política. Eles prendem quem eles querem, eles matam quem eles querem, eles torturam quem eles querem, eles só respondem ao presidente. Nem ao exército, nem à Polícia Federal venezuelana, ninguém. Só ao presidente. A gente foi preso pelo SEBIN. Quando eu estava em Maracaibo, só para você ter uma ideia, a gente estava voltando da última marcação, da nossa última locação, que era uma obra da Odebrecht na ponte Nigali, a ponte de Maracaibo, que era para ligar os dois pontos do lago de Maracaibo. Só que essa ponte, há mais de 10 anos, não existia a ponte, né? Só tinha 2 pilares na água. E o dinheiro que foi mandado para fazer essa ponte é incontável, né? Dinheiro brasileiro. E quando a gente saiu de lá, a gente foi cercado por 3 carros, cheio de homens armados. Eu achei que era um assalto, que era um sequestro. Nessa hora, estávamos eu, o Gilson, que era o cinegrafista, e 2 venezuelanos, um casal de venezuelanos, um casal de jornalistas, que acompanhava a gente durante essa viagem em Maracaibo. Quando a gente chegou em Maracaibo, a gente foi apresentado a esse casal por meio de uma ONG chamada Transparência Venezuela, que é uma ONG que cobra transparência nas contas do governo. E esse casal de jornalistas venezuelano acompanhou a gente no período que a gente ficou em Maracaibo. Na hora que a gente saiu da última locação, nessa obra da Odebrecht que não existia, só existia o canteiro de obras, a gente foi cercado por esses carros, cheio de homens armados. Na hora eu achei que era um sequestro, um assalto. E eles abordaram a gente, todo mundo à paisana, fuzil, pistola, colocaram a arma na nossa cara e perguntaram, tem alguém armado aí dentro? Tudo no espanhol venezuelano, né? E a gente falou, não, a gente não tá armado. Ele falou, então segue o carro. Então a gente foi seguindo o carro da frente, veio um carro atrás e um carro do lado, para que a gente não pudesse sair. Então esses 3 carros foram seguindo a gente até o posto do SEBIN, até a sede do SEBIN, em Maracaibo. Era uma sede, um lugar que não tinha nada escrito SEBIN. Era uma casa, a gente só leu o SEBIN lá dentro, mas lá fora era uma casa comum, como outra qualquer. Quando a gente chegou lá é que a gente descobriu que a gente estava sendo preso. Então não era bem um assalto, era uma prisão, e era uma prisão da tal polícia política, que só se reportava ao Maduro. Então, para você ter uma ideia, durante um dos interrogatórios, eu perguntava para eles, por que vocês estão prendendo a gente? O que a gente está fazendo aqui? E os policiais do SEBIN falavam, vocês são espiões, são considerados terroristas, então vocês não vão sair daqui. A gente vai interrogar vocês até descobrir a verdade. E todos eles, eram vários, tá? Eu fui interrogado pelo menos 16 vezes, que eu me lembro. Então, cada hora entrava um na sala, coisa de filme. Eu estava sentado numa mesa, com uma luz na cara, um telefone em cima da mesa, tudo escuro em volta, e uma cadeira. Toda hora trocava o policial que sentava na cadeira, e ele sentava e perguntava a mesma coisa, você é espião? Eu falava, não. Você está fazendo o que aqui na Venezuela? E eu respondia, a gente veio investigar as empreiteiras brasileiras que tem uma denúncia de corrupção envolvendo dinheiro brasileiro em obras que nunca foram feitas aqui na Venezuela. Aí ele perguntava, você é espião? Eu, não. Aí ele saía, sentava outro e perguntava a mesma coisa. Isso aconteceu durante 30 horas. Eu saía da cela, entrava na sala e era interrogado por alguém. Era levado para a cela, voltava, era interrogado por outra pessoa. E durante os interrogatórios o telefone tocava. Eles atendiam, consulado do Brasil, desligavam na cara e continuavam o interrogatório. Era isso que acontecia. Então era uma tortura psicológica. Teve uma vez que um deles saiu da sala e o telefone tocou, eu atendi. Estava dentro da sala, esperando o próximo chegar, eu atendi. E quem falou comigo foi o cônsul do Brasil. Na verdade, o assistente do cônsul. Ele perguntou, Leandro, o Leandro tá falando? Eu falei, Leandro, vocês estão onde? A gente está na sede do Serviço Bolivariano de Inteligência, não sei onde fica, a gente sabe que é em Maracaibo, e eles não estão deixando a gente falar com vocês. Aí ele falou, cara, espera alguém chegar aí, na hora que ele tá falando comigo, entra o outro interrogador. E aí ele pega o telefone da minha mão, fala, consulado, desligava na cara. Então era real que eles estavam realmente desligando na cara do consulado brasileiro. A gente não tinha acesso. Então, tipo, eles não seguem uma lei. Eles não seguem nenhum tipo de lei. Eles seguem o que eles querem, o que o Maduro manda eles fazerem. Essa é a realidade do SEBIN. E aí é interessante porque a gente só saiu da prisão. Tô resumindo aqui. Sim. Eu sei que você vai perguntar outras coisas, mas é interessante que a gente só saiu da prisão por conta da ajuda desses
jornalistas venezuelanos, desse casal. E aí é engraçado porque... Eles não foram presos? Foram presos também. Eles também. Só que eles foram soltos antes da gente, com 10 horas de prisão, eles saíram, foram libertados, e a gente continuou. E aí eles chamaram os advogados dos direitos humanos, que foram para lá, chamaram a CNN para fazer uma cobertura na porta do SEBIN, eles ficaram ao vivo, tanto que a gente estava na cela, o interrogador trouxe uma televisão, aquelas televisões antigas de tubo, sabe? Década de 70, 80, e aí ele ligou na CNN e falou assim, olha, vocês são famosos mesmo, hein? Vocês estão na televisão. E aí era a nossa foto na CNN espanhola e a CNN fazendo a cobertura falando sobre a prisão dos brasileiros que estavam lá no SEBIN. Porque eu falava para eles, cara, vocês prenderam 2 jornalistas de uma emissora grande no Brasil, nós somos conhecidos no Brasil. É uma emissora, é a segunda maior emissora de televisão do Brasil. Isso vai dar um incidente diplomático. Eles falavam, a gente não está importado com isso. A gente não reconhece o governo do Brasil. Aqui é a Venezuela, você não está em casa. Você vai ficar aqui. E aí, quando ele trouxe a televisão, ele falou, olha, realmente vocês são famosos, hein? Vocês estão indo na televisão, ó. CNN espanhola. A coisa foi tão grande, a ponto do Maduro tirar a CNN do ar. O Maduro mandou cortar a CNN espanhola da Venezuela. Nesse dia. Tanto que ela ficou black, ela saiu do ar, entrou um black, e depois voltou. Depois de algumas horas, voltou a cobertura. Então teve um problema ali com a Venezuela, que a gente ficou sabendo depois que a CNN denunciou o governo de ter tirado a televisão do ar por conta da cobertura arbitrária da polícia política. Por conta da prisão arbitrária da polícia política em relação à nossa cobertura. Mas talvez se não tivesse tido essa visibilidade, talvez o resultado final tivesse sido outro, né? Certeza. O que tirou a gente dali foi a CNN. Isso eu falo para todo mundo. Quem tirou a gente da prisão na Venezuela foi a cobertura da CNN espanhola, que colocou a nossa foto no ar 24 horas, a gente ficou 24 horas no ar, um dia inteiro. E eles falando sobre a prisão, sobre o que tinha acontecido, porque eles recebiam a informação do casal de jornalistas e dos advogados dos direitos humanos. Então, eles colocaram um repórter na porta do SEBIN, eu sei porque a gente via pela janela, né? Tinha uma janelinha, e eles não saíram dessa cobertura. Eles falavam da gente, da nossa prisão o tempo todo. E essa divulgação ajudou ao governo começar a negociar. Quando vocês entram na Venezuela, vocês se identificam como jornalistas? Sim. Ou vocês falam, somos turistas? Ou você... A gente ia entrar como turista, tá? A ideia seria que a gente pegasse um visto de jornalista para trabalhar na Venezuela. Mas quando você vai investigar alguém, você não pede uma autorização para investigar esse alguém, concorda? Então a gente estava indo sem esse visto justamente porque a gente estava indo investigar uma denúncia que envolvia o governo da Venezuela. Então, eles não dariam para a gente, primeiro, o visto para trabalhar lá, para fazer esse tipo de matéria, e segundo, se eles dessem o visto, eles colocariam alguém com a gente, para a gente fazer só o que eles quisessem que a gente fizesse. Então, a gente não podia pedir esse visto. A gente foi realmente sem o visto. Foi sem o visto de imprensa, e a ideia era entrar como turista para poder fazer a investigação lá dentro. Quando a gente chegou na Venezuela, a gente deu azar. Primeiro que o avião só tinha venezuelano. Os únicos brasileiros, os únicos estrangeiros do avião éramos eu e o Gilson, o cinegrafista que estava comigo. Quando a gente chegou lá, a gente levou um monopé de câmera, que a gente não levou tripé, né? Levou um monopé, que é só um... É mais prático. Mais prático e é mais fácil para carregar, leve, enfim. Tudo. Para quem não sabe, o monopé é um suporte para colocar a câmera em cima com um pé só. Você apoia no chão e... a gente geralmente usa aquele de 3, né? E esse aí só tinha um. Porque a gente não ia ter tempo de ficar montando equipamento na rua, a gente precisava ser rápido e ágil. Só que esse monopé, ele ficou extraviado pela companhia aérea. Porque era um equipamento diferente. Não era um equipamento que todo mundo costuma levar, um turista leva. Sim. O turista leva a câmera, mas não leva um monopé. Entende? E isso ficou extraviado, o que fez com que a gente ficasse lá esperando para pegar o equipamento. Então todos os passageiros do voo entraram, ficaram só os brasileiros ali na esteira esperando o monopé aparecer. E o monopé apareceu. Só que quando a gente foi para a imigração, quando a gente foi entrar, só tínhamos nós dois. Então o que o cara da imigração fez? Preciso saber quem são vocês, né? Vocês são estrangeiros, estão aqui no Brasil, estão aqui na Venezuela, com um monopé, uma câmera, um monte de coisa. O que vocês vieram fazer aqui? E aí? A gente não tinha combinado isso. Isso não foi previsto. A gente não tinha conversado sobre a possibilidade de ter que inventar uma história na hora. E aí a gente inventou a história de que a gente nós dois éramos
um casal de jornalistas de gastronomia. Não dizendo, a gente não disse com essas palavras, Sim. mas a gente falou, olha, estamos viajando juntos e nós somos jornalistas de gastronomia, viemos aqui para fazer uma matéria sobre gastronomia, mas vamos para outros países depois, continuar a nossa série sobre gastronomia. Eu acho que o cara não acreditou muito nisso, mas liberou a nossa entrada. Eu acho também que a partir desse momento, o governo venezuelano começou a ficar de olho na gente. Acendeu uma luzinha vermelha. Mas a gente ali. não foi seguido. A gente não foi seguido porque a gente ficou 7 dias na Venezuela, saímos de Caracas, depois fomos para Maracaibo. Não teria como o governo seguir a gente com tanta precisão, sabendo como é o governo venezuelano. Mas se eles não te seguiram, como é que eles te encurralaram vocês então, lá e... Aí essa é a outra história, que quando a gente foi para obra da Odebrecht em Maracaibo, os jornalistas, o casal de jornalistas, que é fundamental nessa história, e foi o que me levou a escrever o livro, porque, coincidência ou não, o casal se chama Jesus e Maria. A gente não inventou os nomes, né? São nomes reais. E a gente não quis usar eu não quis usar os sobrenomes de Jesus e de Maria no livro para não denunciar Jesus e Maria. Mas são os primeiros nomes são reais. E isso que eu queria dizer, quando a gente, mesmo que você não acredite em Deus, quando você vai preso num lugar como a gente foi, num outro país, no meio de uma ditadura, e consegue a liberdade com a ajuda de Jesus e Maria, por mais que você não seja religioso, você passa a acreditar em Deus. Você fala assim, cara, tem alguma coisa errada. Isso não aconteceu do nada, entendeu? E aí eu falei, isso é importantíssimo, isso é muito interessante. Eu preciso escrever um livro sobre a prisão contando a história de Jesus e Maria. E foi o que a gente fez. Eu acho que isso que foi o que levou o livro a ser indicado ao Jabuti, né? Uhum. É o fato de ter a história se desenrolar em torno de Jesus e Maria, porque além deles terem sido presos com a gente, foram eles que ajudaram a gente a sair. Mas como é que eles descobriram que a gente estava na Venezuela? Como é que a gente foi cercado do lado da obra? Quando a gente chegou na obra da Odebrecht, só existia o canteiro e 2 pilares no lago. Não existia a ponte. Era uma obra para construir a ponte Nigali, ligando os 2 lados do lago Maracaibo. Só que, pela nossa investigação, o BNDES, para quem não sabe, é o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil. Ele serve para emprestar dinheiro a uns juros mais baixos e para que o Brasil se desenvolva e também para ajudar a desenvolver outros países. Então, o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, emprestar dinheiro para a Venezuela não é um crime, tá? Até aí não tem crime nenhum. Mas, para que o Banco Nacional, isso as pessoas não sabem, para que o BNDES invista no desenvolvimento de um outro país, ele pode mandar o dinheiro para construir uma ponte, para construir estrada, para construir um metrô, porto, o que eles quiserem. Mas o país que recebe esse dinheiro, que vai usar esse dinheiro, ele precisa cumprir alguns critérios. Quais são esses critérios? Isso está nas entrelinhas, isso não está não é divulgado, amplamente divulgado como a gente conhece. Quais são esses critérios? Primeiro deles é que tem que ter maquinário brasileiro na obra. Não tinha. Segundo, tinha que ter mão de obra brasileira. Também não tinha. Não tinha ninguém na obra. Isso, eu estou falando de uma das obras, tá? Onde a gente foi preso. Mas a gente acompanhou outras obras ali que também estavam na mesma situação. E, principalmente, o país precisa passar por uma análise técnica, que é feita pelo BNDES, por técnicos do BNDES. Essa análise técnica diz se o país tem condições ou não de pagar a dívida. Então, se você empresta lá 2 bilhões de reais para a Venezuela vai dividir esses 2 bilhões em 20 anos, com juros de 3%, mais barato do que num banco normal, ela precisa ter dinheiro para pagar essa dívida. Então, essa análise técnica vai dizer para o Brasil, para o BNDES, o seguinte, olha, a Venezuela está quebrada, não tem dinheiro para pagar. Ou pode emprestar porque eles têm como pagar isso em 20 anos. O que acontecia, aí que vem a denúncia, o que acontecia nessa análise técnica? O presidente, o governo federal, isso ia para a mão do presidente, coisa que não é comum. Ele mandava emprestar o dinheiro sem análise técnica, pulava a análise técnica. Então, a gente tinha a denúncia de que o governo brasileiro liberava o dinheiro sem passar por uma análise, sem saber se o país ia pagar ou não. Coisa que nenhum banco faz com as pessoas comuns. Com ninguém. E um valor, às vezes, irrisórios. Exatamente. E a Venezuela nunca pagou, né?
além de ter ficado devendo a maior parte do dinheiro, não paga o que deveria pagar. Então, realmente, a análise técnica, se foi feita da forma errada. Errou. Se não foi feita, alguém pulou a análise técnica. Essa era a denúncia. Então, quando a gente chegou lá, a gente teve certeza de que isso aconteceu. Porque o dinheiro foi enviado via Odebrecht e a obra não existia. A obra tinha que ter sido inaugurada antes da nossa chegada. A gente chegou lá e só tinha 2 pilares no lago. Então, o dinheiro foi para lá, mas não foi usado na obra. Cadê o dinheiro? Essa era a nossa investigação. Para onde foi o dinheiro? E aí, a gente descobriu, indo na obra, que a obra não existia, que não tinha mão de obra brasileira, que não tinha maquinário brasileiro, que a obra não só existia nessa obra da Odebrecht. Só tinha um segurança, um cara coitado lá que estava tomando conta do canteiro de obras, venezuelano. Então, quando a gente chegou, o que esse cara fez? Esse cara ligou para a Odebrecht. Falou, olha, tem um pessoal da imprensa do Brasil aqui investigando a obra. O que a Odebrecht fez? Isso a gente é a nossa suposição, tá? Porque ele veio falar comigo. Isso tem foto, tem vídeo. Isso entrou na reportagem, inclusive, o cara me abordando e ligando para alguém. 20 minutos depois a gente foi abordado na estrada, saindo Mano, que desgraçado, velho. O professor vai fazer um comentário aí. E tem uma coisa interessante aí que é o seguinte: o dinheiro é dado à Odebrecht, que vai fazer uma obra no estrangeiro. Não há nenhum tipo de comprovação, nada, zero, de que aquele país vai entregar esse dinheiro. Mas quem é o avaliador disso é a Odebrecht. Então, deste dinheiro também era desviado um dinheiro para as políticas internas nacionais, né? E isso era uma outra investigação, porque a ideia da nossa investigação era chegar a esse ponto. Para onde vai o dinheiro? Porque o dinheiro não é enviado do BNDES para o governo venezuelano. O governo venezuelano, isso a gente descobriu durante a investigação, fazia uma falsa licitação para conseguir colocar a empreiteira brasileira como vencedora da licitação para exercer a obra. Então, a licitação que deveria existir, o que é uma licitação? É um concurso, digamos assim, um concurso, que eles fazem com 2, 3, 4, depende do país e da lei do país, empreiteiras, para definir qual é a empreiteira que é a que presta o melhor serviço, ou a que é mais barata, ou que faz em menor tempo, enfim, a que tem o melhor know-how, que tem a melhor estrutura para realizar aquela obra com aquele dinheiro específico. Naquele tempo específico. Então, a licitação, ela escolhe de maneira legal qual é a empreiteira que ganhou o direito de fazer a obra. Só que a licitação não era feita. A Odebrecht ganhava as licitações sem a licitação existir. Isso foi comprovado pela própria ONG por conta das outras empreiteiras que queriam participar e não conseguiam. E aí a Odebrecht, o que acontece com o dinheiro? A Odebrecht ganha a licitação, recebe o dinheiro brasileiro para realizar a obra e não realizava a obra. Então a gente falava assim, como é que eu descobri isso? Aí você vai perguntar, como é que você descobriu que o dinheiro ia para a Odebrecht e a Odebrecht tinha uma parceria com a Venezuela para... Como é que você sabia? Porque quando você chega na obra tem uma placa gigante, isso está no livro. Tem foto da placa, a gente gravou a placa em vídeo, entrou na reportagem, parceria Brasil-Venezuela, empreiteira responsável Odebrecht, data da entrega da obra X, que era muito antes do que a gente tinha, da data que a gente estava lá. Enfim, estava tudo na placa. Você tira uma foto da placa, você sabe todas as informações. Era só eles terem tirado a placa, né? Só que a placa fica... Exatamente. A incompetência é tão grande até nisso. Não é nem incompetência, que você tem a sensação, né? De impunidade. De ter certeza que não vai acontecer nada. É a impunidade completa. Total. Porque o que acontece? O governo não faz uma licitação que não existe. A obra não acontece. O dinheiro, acho que sumiu esse dinheiro, porque ele é dividido pelos poderes políticos que estão ali. Então não tem ponte, não vai ter ponte, vai ter esse conluio todo. Então a placa pode ficar lá, não tem problema nenhum, porque a placa justifica todo esse embrulho aí. Cara, e outra coisa, a placa, para uma população que não entende, né? Digamos que uma população de baixa escolaridade, ali a obra está acontecendo do lado de uma comunidade bem carente. Inclusive foi ali que a gente escondeu o nosso telefone. Né? Depois eu vou contar essa história. Mas a obra aconteceu num lugar muito carente. Não tinha asfalto na rua, era um lugar assim, muito simples. Então, para quem não entende, aquela placa ali,
é a prova de que vai acontecer a obra um dia. Então, o cara que é muito simples, ele olha a placa e fala assim, olha, eles estão fazendo a obra, tem a placa. Essa obra vai acontecer em algum momento. Mas a obra nunca acontecia. E se você avaliasse a placa, analisasse os detalhes da placa, você ia perceber que não ia acontecer. Por conta de justamente isso que eu estou falando. O dinheiro saía do BNDES, ia para o Odebrecht para fazer a obra nunca era feita, e o dinheiro desaparecia. Para onde ia esse dinheiro? A gente foi preso antes de descobrir isso, mas a nossa suposição era de que esse dinheiro era dividido entre o governo venezuelano, o governo brasileiro e a Odebrecht. É uma suposição. A gente só não tinha como provar porque a gente foi preso antes. Tomaram o nosso equipamento, enfim. Mas a ideia é que a gente provasse quem ficava com esse dinheiro. Eu acho que é meio óbvio. Só que eu não posso dizer isso porque não está comprovado. Você não pode afirmar. Não tem como comprovar. Uhum. Mas era meio óbvio de que pular uma análise técnica à toa não é normal. A Odebrecht, que é uma empresa gigantesca, receber uma grana dessa e não fazer obra também não é normal. O governo venezuelano ter muito dinheiro, né, numa situação de crise como eles estão vivendo, também não é normal. Da onde vem esse dinheiro? Né? E era um momento que o barril do petróleo tinha perdido valor no mercado internacional, o principal consumidor de petróleo não comprava petróleo da Venezuela, que era os Estados Unidos, enfim. Agora a situação já mudou. Mas naquela época era uma situação complexa para a Venezuela, tanto que a economia da Venezuela praticamente não existia mais. A inflação era de sei quantos mil%. Né? Era uma coisa assim absurda, inimaginável. Para você ter uma ideia, para eu sair para comer um hambúrguer com o Gilson, eu tinha que levar uma mochila cheia de dinheiro. Nossa, então vocês levaram muito dinheiro, então. Só para você ter uma ideia, no dia que a gente chegou lá, a gente levou uma verba, a TV dá pra gente uma verba de alimentação, que era em dólar. E eu tinha que trocar essa verba para peso bolivariano, né, a moeda local. E eu entrei na casa de câmbio, a principal casa de câmbio de Caracas, com $300 na mão, para trocar esses $300 pelo dinheiro venezuelano, e eles não tinham. Não existia dinheiro suficiente para trocar $300. A ponto do funcionário olhar para mim e falar, meu Deus, $300? Tem tempo que eu não vejo isso aqui. Eu não tenho dinheiro para isso, tem que chamar um carro forte. Então, para você ter uma ideia, eles chamaram... Um carro forte para $300. Eu tive que esperar um carro forte. Você tem ideia? Eu tive que esperar na porta da principal casa de câmbio de Caracas um carro forte chegar com dinheiro para eu trocar $300. Mano, isso é surreal. Então, eu falei pro Gilson, a gente tá correndo perigo. Como é que eu vou pegar tanto dinheiro e sair da casa de câmbio como se nada tivesse acontecido? Entre a porta da casa de câmbio e o nosso carro blindado, que estava esperando com o motorista na porta, existia uma praça. Era coisa de... Isso está no livro. Coisa de 200, 300 metros. Eu tinha que atravessar a praça cheio de mala de dinheiro. A pé. Para chegar no carro. Então eu falei pro Gilson, fica na praça. Quando a praça esvaziar, tu me dá o ok, eu vou correr pro carro. Foi uma operação de guerra para tirar $300 em moeda venezuelana da casa de câmbio. Então eu lotei 2 ou 3 malas, eu não me lembro exatamente agora, 2 ou 3 malas, não fechava a mala de tanto dinheiro. E eu saí com as malas, coisa de filme. Saí com as malas penduradas. Tipo assaltante de banco, né? Assaltante de banco. Que loucura. E aí eu corri na praça com aquele dinheiro, falei pro Justo deixar a porta do carro já aberta, me joguei dentro do carro com as malas, fechei a porta do carro blindado e a gente bateu em retirada. Coisa de filme, assim. É a prova da decadência de um país, total, né? Imagina, total. Você vai trocar $300 e precisa de um carro forte para fazer isso. Aí quando me falaram que o Maduro ia entrar em guerra com a Guiana, ou Guiana, enfim, cada um fala uma coisa, eu ri. Agora, né? Isso recente. Agora, porque eles não têm dinheiro para isso. Eles não têm... Hoje em dia, o exército que ganha guerra não é o que tem o drone melhor, não é o que tem o melhor fuzil, o melhor tanque ou o melhor caça. É o que tem comida. Essa é que é a verdade. O exército precisa ter comida para sobreviver. A prova cabal disso é a guerra na Ucrânia. O Putin achou que ia acabar com a guerra em 3 dias, tem quase 2 anos. E ele não consegue invadir Kiev. E outra, vai batalhar na floresta. Quero ver a Venezuela com todo esse problema, batalhar na floresta, tentando entrar na floresta amazônica. Sem comida. E sem comida. Não entra. Não é absurdo. E pode ter o maior fuzil. Imagina o cara, um militar venezuelano. Eu fui cobrir o conflito entre Brasil e Venezuela, lá em Pacaraima, na fronteira entre Brasil e Venezuela. O conflito entre os imigrantes e o exército bolivariano. Chama-se Exército Bolivariano. Polícia Nacional ou Exército Bolivariano.
eles trabalham juntos. O mais pesado, o mais forte, eu estava contando isso aqui, o mais forte militar venezuelano lá no conflito pesava 60 quilos. Era o mais forte. Você acha que esse cara tem condição de carregar um fuzil, munição, colete, à prova de bala por dentro da floresta amazônica durante dias? Morre em uma semana, se durar uma semana. Então esses caras não conseguem invadir a Guiana pela floresta amazônica. É impossível. Eles teriam que entrar no Brasil. E quem é que vai invadir o Brasil? O Brasil é o maior país da América do Sul, é o que tem o maior exército, é o único que sabe guerrear na floresta amazônica. Você acha que um exército faminto vai invadir o Brasil para perder 90% do efetivo aqui e depois tentar invadir a Guiana entrando pelo Brasil? É impossível. Por isso que eu te falei, a guerra na Guiana ali é inviável, pelo menos por terra. Por ar e pela água eles poderiam até tentar, mas eles entrariam em guerra com o exército britânico, não é negócio. Isso aí é um discurso do Maduro, como ele já fez a vida inteira, para tentar unir os opositores e os chavistas, que hoje estão em guerra porque vai ter eleição no ano que vem, e ele está com medo de cair. Ele já burlou um monte de eleição, já fez constituinte, enfim, uma série de coisas para não ser derrubado e está com medo de perder a eleição no ano que vem. Fazer uma pergunta para você. A Guiana inglesa, a Guiana de hoje, é a Malvinas da Venezuela? Eu acho que sim, né? Porque a Venezuela, ela não tem condição de entrar em guerra com ninguém. Hoje, a situação é essa. Eles têm muito amor, muito fanatismo, né? Principalmente os militares, uma parte do exército, né? Os de alta patente, porque recebem muito dinheiro para isso. Eles têm um fanatismo pelo bolivarianismo. Mas os de baixa patente não são assim, porque eles estão passando fome. Eu sei porque na fronteira lá com a Venezuela, em Pacaraima, quando a gente foi cobrir o conflito, por conta do êxodo venezuelano para o Brasil, os próprios imigrantes entraram em conflito com o exército, e os militares do exército fugiam. Quando chegavam perto, porque ali tem uma zona neutra entre o Brasil e a Venezuela. A fronteira do Brasil está aqui, a fronteira da Venezuela está aqui, existe aí 1 quilômetro de zona neutra, que não é de ninguém. Tá? Então o conflito ali pode acontecer nessa área entre os imigrantes e o exército, como aconteceu, a gente estava lá, e o exército brasileiro não pode intervir, tá? Porque é uma zona que não tem dono. Quando o exército chegava muito próximo da parte brasileira, um ou outro fugia. Entrava no Brasil, fardado, sem arma, pedindo pelo amor de Deus para ter comida, para poder comer. Entrar no Brasil para comer, pedindo refúgio. Então, assim, aquilo ali é muito claro pra gente de que o exército venezuelano não tem condição de entrar em guerra com ninguém, os caras não têm comida, né? E aí, quando ele diz que vai invadir a Guiana, é engraçado até. Pra gente, soa engraçado. Pra eles, talvez, lá dentro da Venezuela, porque eles não têm a informação livre, né? A imprensa não é livre lá, então eles só podem publicar o que o governo quer. Talvez pra eles, essa informação seja verídica, seja viável. Eles não têm ideia do que está acontecendo no mundo afora, porque eles não têm acesso à internet, eles não têm acesso à informação de qualidade, eles não têm acesso à informação livre, à imprensa livre. Então eles não sabem que o exército bolivariano não tem dinheiro para comer. Eles não sabem que o exército bolivariano não invade nem a Guiana, que é desse tamaninho, né? Então você imagina ter que passar pelo Brasil ainda. Ô Leandro, agora, no tempo que vocês ficaram presos, né? Você falou dessa tortura psicológica que vocês tiveram, mas se vocês sofreram alguma tortura física? E outra pergunta também é assim, normalmente nessas situações, né? Igual essa extensão do tempo, né? 30 horas que pareceram 3 meses, normalmente às vezes passa um filme na cabeça das pessoas, né? Quando estão em situações assim. Passou algum filme na sua cabeça? Muitos filmes. Primeiro, não sofremos de tortura física, tá? Só psicológica, aliás, disso não dá para reclamar, eles trataram a gente bem, né? Quando eu falo de tratar bem, é assim, a gente ficou numa cela, era interrogado a cada 5 minutos, em 30 horas eu comi um prato de feijão frio, um copinho de café sem açúcar e um ovo frito, frio, no mesmo prato, assim, comprado com o nosso dinheiro. Então eles diziam assim, vocês querem comer? A gente vai comprar comida para vocês, me dá a carteira. Aí pegou na nossa carteira o nosso dinheiro e foi comprar comida. Nem sei quanto custou, quanto eles pegaram de dinheiro, enfim. Eles levaram tudo, né? A gente só voltou com a roupa do corpo. Então, assim, eles trataram a gente relativamente bem, se é que dá pra dizer isso. Na cela tinha um morcego, né? Ele vivia era um buraco no teto, tinha um morcego imenso, então o morcego saía do buraco, voava na cela
era uma cela pequena, de 3x3, assim, e voltava pro buraco dele. A gente passou isso a noite toda. Então, assim, aquilo ali pra gente também era ruim. Você não sabe, né? E os filmes? Tem doença, não tem? E passa um filme na tua cabeça. Quando você tá lá dentro da cela, você fala, cara, o cara que tá aqui do lado, o equatoriano tava do lado da nossa cela há 3 anos, a gente não vai sair daqui. Eles diziam pra gente, a gente não reconhece o governo de vocês, porque era uma época em que a Dilma tinha caído e o Temer estava interino no cargo. Então eles falavam, olha, a gente não reconhece o governo de vocês, vocês não vão sair daqui. A nossa sorte é que quando a gente foi preso e levado pro SEBIN, para a sede do SEBIN, logo no início, 2 agentes do SEBIN pegaram o Gilson e a mim, colocaram dentro do carro e levaram a gente no hotel, porque as nossas malas grandes estavam no hotel em Caracas. De dinheiro? Não. O dinheiro também, mas as nossas malas grandes com as nossas roupas e tal, com computador, enfim, estavam em Caracas, no hotel em Caracas. A gente foi preso em Maracaibo. Quando a gente viajou para Maracaibo, a ideia era ir para Maracaibo e voltar no dia seguinte. Ficar tipo 1 dia e meio e voltar. Lá em Maracaibo, a gente só levou a mochila o básico. Sim. E essa mochila, minha e do Gilson, tinha ficado no hotel. Então eles levaram a gente até o hotel, lá em Maracaibo, Intercontinental, e pra gente pegar a nossa mochila. Quando a gente chegou no hotel, no caminho pro hotel, um dos agentes, antes de chegar no hotel, tava com a nossa câmera, porque eles já tinham tomado o celular, a câmera que tava em branco e a câmera que a gente gravou tudo. E aí, ele, dentro do carro, ele pediu para abrir a câmera, que ele queria ver o que a gente tinha gravado, e ele encontrou uma entrevista do Juan Guaidó. Na época, o Juan Guaidó era só um deputado da oposição, era o homem mais procurado do país, e a gente havia feito uma entrevista com o Juan Guaidó dias antes, dentro de um cofre. A gente foi vendado para esse cofre, né, com a ajuda de uma fonte. Ele estava esperando a gente dentro do cofre. E aí a gente fez essa entrevista com ele. Ele falou tudo o que aconteceu na Venezuela, pela visão da oposição. E aí esse agente dentro do carro encontrou a entrevista do Guaidó, que era, como eu disse, o homem mais procurado do país. E esse cara olhou para mim e falou assim, olha, apaga essa entrevista aqui agora, porque se o meu chefe vir essa entrevista, você nunca mais sai da Venezuela. E aí eu olhei pro Gilson e falei, cara, apaga agora, apaga a entrevista. E aí o Gilson apagou, e eles levaram a câmera sem o Juan Guaidó, e no dia seguinte, 30 horas depois, a gente foi transferido para Caracas, e eu tinha uma pauta, que assim, a gente como repórter, a gente leva a pauta impressa. Hoje em dia não leva mais, né? Mas não, aqui até eu sou raiz, né? Raiz, né? A gente levava a pauta impressa nessa época. E aí eu tava com a pauta toda dobradinha dentro da mochila, no fundo da mochila. Tipo, toda amassada, não dava pra descobrir. Quando eles revistaram a nossa mochila, o chefe viu a pauta. E na pauta tava lá, entrevista, Juan Guaidó. E aí o chefe me falou, você entrevistou o Juan Guaidó? Você fez essa entrevista? Eu falei, não. A gente foi preso antes de fazer a entrevista. Não deu tempo. Nossa. Então eu digo que aquele agente dentro do carro... Ele ajudou. Ele salvou a nossa vida. Porque realmente a gente não sairia da Venezuela se a gente tivesse com a entrevista do Juan Guaidó na câmera. E aí, porque como a gente foi tratado como terrorista e espião, a gente seria tratado 20 vezes pior. Exatamente. Putz, grilo. E aí ele se acalmou. O chefe se acalmou. E aí depois você começa a pensar, avaliar assim, sabe? Você fala, cara, a gente só saiu com a ajuda de Jesus e Maria. Aquele cara salvou a gente dentro daquele carro. Não tinha motivo dele salvar a gente ali. Viver dentro de uma ditadura ferrenha, né? Porque uma ditadura... Você tem ali uma Gestapo, uma SS que está funcionando ali. Sim. Que coisa absurda. Eu sou judeu, né? Você sabe disso. E eu fico imaginando o que meus bisavós passaram, né, no Holocausto. Porque minha avó e meu avô fugiram do nazismo para o Brasil. E aí, na hora que você está ali naquela situação, na Ucrânia também a gente passou por uma situação parecida, acredito eu. Mas quando você está preso ali e sendo interrogado por uma Gestapo, né, por uma polícia política, você tem a ideia do que foi aquilo ali na Segunda Guerra Mundial. Mal comparando, porque a gente não foi mandado para uma câmara de gás, nem foi agredido fisicamente, mas é uma situação extremamente tensa, horrível, que você não sabe o que vai acontecer. Imagina. Quando a gente foi transferido, isso aconteceu dentro do avião, tá? A gente foi transferido de Maracaibo, da prisão de Maracaibo algemado, para Caracas num avião teco-teco. Então a gente foi colocado num carro blindado com homens de capuz, né, Toca Ninja,
fuzil, todo de preto, todo mundo de preto. Gilson e eu algemados. E fomos levados até a base aérea do Exército Bolivariano e colocados dentro de um avião teco-teco. O avião era muito pequeno, assim, coisa de meio metro, 1 metro, entre mim, o Gilson e os agentes que estavam de frente pra gente. Só tinha um piloto, era tão pequeno que só tinha um piloto, não tinha copiloto. E ele voava de porta aberta. Entre Maracaibo, era uma viagem de 1h30, mais ou menos, entre Maracaibo e Caracas. Eu estava na porta, algemado, o Gilson do meu lado, na parte de dentro, e 4 agentes de Toca Ninja na minha frente. Toca Ninja, fuzil, enfim, armados, e o avião voava, perdia altitude, era horrível. Voo horroroso. Sabe aquele voo que você perde o tempo todo ali? E a gente voava abaixo, assim, perto na altura da floresta, e eu via, da porta estava aberta, eu via as estradas de terra. Eu falei, pô, esse cara vai descer com esse avião aqui, eles vão matar a gente, e ninguém vai saber o que aconteceu. Eles nunca vão descobrir onde está o nosso corpo, e vai ficar por isso mesmo. Porque ninguém vai invadir a Venezuela para descobrir onde a gente está. E até hoje, se a gente tivesse sido morto naquele dia, até hoje, ninguém teria descoberto. Porque até hoje o Maduro é o presidente, até hoje a polícia política existe, né? Isso a gente está falando foi em 2017, 6 anos depois, né? Quase 7 anos depois. E aí eu fiquei pensando naquilo, eu não parava de falar, porque o Gilson não falava espanhol, né? Então eu não parava de falar com os agentes, falando, olha, a gente é jornalista, vocês estão cometendo um erro, isso vai dar incidente diplomático, nós somos conhecidos no Brasil, isso não pode acontecer, o que vocês estão fazendo é um crime, papapá, eu falando o tempo todo dentro do avião. Aí teve uma hora, a gente já não tinha mais nada a perder, né? A verdade era essa. Nem relógio eu tinha mais, os caras levaram tudo. E aí um dos agentes olhou pra mim e falou, vou te jogar do avião. Se você não parar de falar, ele apontou o fuzil pra mim e falou, vou te jogar do avião. E nesse momento, o Gilson ficou em pânico, ele entendeu o que estava acontecendo. Mas o Gilson era muito calmo. O Gilson é um cara muito calmo. Eu olhei pra ele me olhou com o olho arregalado e eu falei, cara, nessa hora é impressionante como o teu cérebro pensa rápido numa situação de crise, né? Eu sempre falo isso. Você consegue pensar em coisas que você levaria muito tempo para pensar. E ali eu tinha que pensar rápido. Era eu ou o destino que estava na mão deles. Eu não tinha mais o que fazer. A única opção que eu tinha era a comunicação. Eu não tinha arma, estava algemado, não tinha câmera para gravar, não tinha nada. Era eu convencer os caras de que eu tinha que estar vivo ali. E na hora que ele falou, apontou o fuzil para mim e falou, eu vou te jogar do avião, eu pensei rápido ali e falei para eles, cara, se eu baixar a cabeça, a tortura psicológica vai aumentar. Se eles perceberem que eu tenho medo, a tortura psicológica piora. Se eu enfrentar, corre o risco de eu sair vivo. Porque a gente está vivendo um momento de muita tensão naquele avião. A gente estava vivendo ali um momento de muita tensão. Era voando baixo, pista clandestina, sem saber para onde a gente estava indo, porque eles não disseram para a gente para onde a gente estava indo. Com 4 caras de Toca Ninja, só com o olho de fora, fuzil dentro do avião, só um piloto, com aquela cara de piloto louco. E eu falei assim, cara, e aí, o que eu faço? Nessa hora eu olhei para ele, foi muito rápido. Isso tudo questão de segundos, assim. Eu olhei pro agente e falei, você pode até me jogar, mas eu vou levar um comigo. E ficou um clima super tenso no avião, né? Porque ele não ia, eu pensei na hora, ele não vai me dar um tiro de fuzil. Se ele me der um tiro de fuzil, ele fura o avião. Né? A chance do avião cair, matar todo mundo era gigante. Você e vai, claro, atravessa, e aí eu não sei se podia dar algum problema. Para ele me jogar, ele vai ter que se aproximar de mim. Se ele apontar e mandar eu me jogar, não vou me jogar. Ele vai ter que me empurrar. Eu falei, cara, a única forma de eu sair dali com vida seria enfrentar e deixar o cara na dúvida. No mínimo, eu tinha que deixar os agentes com dúvida do que realmente eu poderia fazer. E como eu não tinha mais nada a perder, eu falei pra ele, olha, você pode até me jogar, mas eu vou levar um comigo. E aí ficou aquele clima ali, eles se olharam, o Gilson olhou pra mim, tipo, porra, tá maluco? Tá louco? Tu vai levar alguém do avião a enfrentar um cara de fuzil dentro do avião com a porta aberta algemado? E aí eu falei, na hora que eles se olharam e não fizeram nada, eu falei, pô, foi a melhor coisa que eu fiz. A decisão que eu tomei ali, que era uma decisão de alto risco, foi a decisão certa. Que eu mostrei para eles assim, olha, não tô com medo, não tem mais por que ter medo, não tem mais nada a perder, você vai ter que alguém vai ter que se levantar aí para me jogar, então vocês decidam, quem que vai ter coragem de vir aqui sabendo que eu posso agarrar o cara pelo colete e levar junto. Então eles ficaram na dúvida. Falaram, porra, não vamos jogar esse cara não, porque pode dar problema. Vamos, já que o chefe mandou a gente levar
esses dois lá para prisão em Caracas, vamos levar, né? No mínimo, a gente vai cumprir o que os caras mandaram a gente cumprir e não vai dar em nada, não vai dar problema pra gente. E aí foi o que aconteceu. A gente foi pra Caracas. Leandro, agora sim, eles obviamente não encontraram nada, também teve a pressão internacional, eles soltaram vocês. Como é que foi a chegada de vocês no Brasil? O Itamaraty em algum momento se posicionou sobre isso? Sim. Durante a nossa estadia na Venezuela, o Itamaraty tentou se envolver, né? O Fantástico da Globo fez reportagem, o Domingo Espetacular da Record fez reportagem, o Jornal da Record fez reportagem. Então, a imprensa do Brasil começou a fazer reportagem falando sobre a prisão. E aí, a nossa equipe em Brasília foi atrás do Itamaraty. O Serra, se não me engano, deu entrevista, isso tá no YouTube. O Serra, se não me engano, deu entrevista dizendo que estava tentando negociar, que aí o consulado estava tentando entrar em contato com o SEBIN, com o Serviço Bolivariano de Inteligência, para tentar a nossa libertação. Eles se envolveram. Tanto é que quando a gente saiu da Venezuela, a gente não veio direto para o Brasil. A gente entrou no avião comercial e o nosso passaporte foi entregue para o piloto, para a equipe da Latam. Era Latam na época, eu não me lembro qual era a companhia aérea, mas eles entregaram o nosso passaporte para a equipe da companhia aérea e nosso passaporte só foi entregue para a gente quando a gente chegou no Peru. A gente desceu no Peru e foi recebido pelo embaixador brasileiro no Peru. Então eu sabia que o Itamaraty havia se envolvido naquilo. Eles não tinham ingerência, porque a gente tinha sido preso em outro país, porque a polícia política só se remete ao Maduro, porque o Maduro não reconhecia o governo brasileiro. Eles não tinham tanta ingerência na nossa soltura. Mas eles tentaram, sim, ajudar e negociar para que a gente pudesse sair. Tanto que o embaixador brasileiro estava esperando a gente lá. Professor, perguntas, comentários? Quem você acha que foi o libertador de vocês? O governo brasileiro ou a própria SEBIN lá que desistiu de vocês e mandou embora? Ou o próprio Maduro, né? Porque a SEBIN reporta direto ao Maduro, pelo que eu entendi. Eu tenho certeza que não foi o governo brasileiro. Isso é absoluta certeza, não porque o governo brasileiro não quisesse libertar a gente, mas porque ele não tinha ingerência. Não havia embaixador do Brasil na Venezuela quando a gente foi preso, porque quando o Temer assumiu, o Maduro mandou tirar o embaixador venezuelano do Brasil e, em contrapartida, o Temer mandou tirar o embaixador do Brasil da Venezuela. Né? Isso significa... Essa é uma atitude de diplomacia. Quando um presidente tira o embaixador do país dele, que vive no país vizinho, ele está dizendo para o governo vizinho, olha, a gente não reconhece vocês, a gente não tem mais diplomacia com vocês, e a partir de agora a conversa é outra. Então foi o que o Maduro fez. Nós não reconhecemos o governo Temer, estou tirando o meu embaixador do Brasil, então a nossa relação diplomática mudou. Nós não temos mais uma conversa diplomática. O Temer, claro, em tirou o embaixador brasileiro da Venezuela porque ele estava correndo risco. Isso fecha a sua entrevista, porque o que acontece? Você está aí nos contando que, de fato, o governo brasileiro da Dilma, ou então do governo que estava aí ideologicamente comprometido com a ideologia do Maduro, né? Tinha uma boa relação. Tá perfeita, porque sim, você não teve a interferência de um governo para poder tirar vocês de lá. A coisa foi feita basicamente dentro ali, uma solução interna, possivelmente do próprio Maduro, e vocês só estavam livres quando vocês desceram no Peru. Eu posso dizer para você que 99,9% de certeza que nós não seríamos presos se a Dilma fosse a presidente. Isso eu posso dizer com 99,9% de certeza. Se a Dilma fosse a presidente do Brasil, a minha equipe não teria sido presa na Venezuela. Porque o governo Maduro, apesar de ser uma ditadura, tinha uma boa relação com o governo brasileiro, com o governo da Dilma, por conta do Lula. Eles sempre tiveram uma boa relação. Lula, o Chaves, o Lula e o Maduro. E aí, quando o governo cai, o brasileiro, e assume o Temer, que não era do mesmo partido, né? O governo venezuelano fala assim, olha, deixa claro para o mundo que a relação diplomática entre Brasil e Venezuela acabou. Era outra a partir daquele momento. E a reação do Temer foi tirar o embaixador brasileiro da Venezuela, com toda a razão, porque a partir daquele momento o embaixador brasileiro que morava na Venezuela estava correndo risco.
mas o consulado ficou lá. O consulado é uma instância menor, né? Mas que precisa existir por conta dos brasileiros que viviam na Venezuela. E aí, a gente estava sem embaixador. Então a gente conversa hoje sobre isso, o Gilson e eu, e a gente fala que é como se a gente estava numa situação que o filho chora e a mãe não ouve, sabe como é que é? É uma expressão muito comum, assim, uma expressão popular que a gente usa muito. A gente estava naquela situação em que o filho chora e a mãe não ouve. Tem uma outra relação aí que é a do Fórum de São Paulo, né? Então, essa união de grupos de esquerda dentro da Latinoamérica que estava dando guarida para esse tipo de conduta, né? Porque se você tinha um governo Dilma aqui, um governo Maduro lá, ele estava unido em torno de um único propósito, né? Então, quando isso se rompe, você rompe essa... A gente não consegue provar, pelo menos eu não consigo provar, com essa viagem que a gente fez, que existia um propósito maligno, digamos assim, entre o governo brasileiro e o governo venezuelano. O que a gente pode provar, e isso eu tenho 100% de certeza, é que existia uma ótima relação entre o governo Maduro e o governo Dilma. Tanto que quando caiu, a relação era outra, e quando a gente foi para lá, a gente foi preso, acusado de terrorismo. A gente foi acusado de terrorismo e de espionagem. O jornalismo lá, o jornalismo livre na Venezuela, ele não é visto com bons olhos. Ele é visto como um crime. Não existe jornalismo livre. O jornalismo na Venezuela, ele é fiscalizado pelo governo. Ele só faz o que o governo deixa que ele faça. Entendeu? Ô, Leandro, agora sim, bom, óbvio, de tudo que você está falando, a situação que se tem na Venezuela é uma situação horrível, é precário, né, para a população, para todo mundo que vive lá. Você acha que a Venezuela consegue sair disso em algum momento? Acho que não. E, assim, eu não sou um especialista em geopolítica, mas pela inflação na Venezuela, pela situação do governo hoje, a situação política e econômica, juntando isso, eu acho muito difícil a Venezuela sair dessa situação. Professor, o que você acha? Acha que sai? Eu concordo com o relator. Eu acho que não sai disso não, porque você tem uma ditadura junto com uma inflação muito grande e uma população que está encarcerada, né? Ela está presa dentro do país. Você passando fome, você não faz uma grande revolta porque você em poucos dias você morre de fome. E como disse o Leandro, você tem o exército do lado. Então quando você tem a arma do lado e você tem uma centralização de poder a essa monta, a população não tem o que fazer, ela está cativa. E não existe o interesse do governo em sair disso. É interessante para o governo ficar nessa situação. Porque se parar para pensar, eles têm a maior jazida de petróleo da América Latina e talvez do mundo. Se não me engano, é a maior jazida de petróleo do mundo. Ou seja, petróleo não falta. Eles têm a PDVSA, que tem vários escândalos de corrupção por conta do governo ditador, que é a empresa que refina o petróleo, a refinaria. Então, eles têm muito dinheiro por conta do petróleo e esse dinheiro é usado para a família, para o governo, família do Maduro, e para os militares de alta patente. Então, se os militares de alta patente, que são os que comandam o exército, as forças armadas, né? Quando eu falo exército, são todas as forças. Se esses militares têm muito dinheiro e se o governo tem muito dinheiro, por que ele sairia dessa situação? Para ele sair dessa situação, eles vão ter que perder dinheiro. O governo e as propinas, né, os militares, para que a população possa comer, para que a população possa voltar a engrenar, a economia volte a funcionar. Como é que eles vão fazer isso? Se se não me engano, 96% ou 98% do produto interno bruto venezuelano vem do petróleo. Só tem o petróleo. Não tem mais nada. Não produzem nada. Só o petróleo. Durante todos esses anos de governos chavistas, primeiro Chávez, depois o Maduro, eles não investiram o dinheiro do petróleo em outras produções. Eles produzem muito pouco. Quase 98%, se não me engano, do produto interno bruto vem do dinheiro do petróleo. Então, se o petróleo perde valor, o barril do petróleo perde valor no mercado internacional, eles perdem muito dinheiro. Se ganha valor no mercado internacional, eles voltam a ganhar dinheiro. Só que o dinheiro é usado da forma errada.
né? E agora a gente está vivendo um momento no mundo que é um momento da eletrificação, né? As pessoas estão usando menos petróleo, menos combustível fóssil e mais combustível elétrico, porque a tendência é aumentar isso. O que vai acontecer com a Venezuela se o petróleo desvaloriza, perde valor de mercado? A Venezuela vai virar o Suriname? Não sei. Entende? Vai virar o quê? O Haiti? A tendência é que a Venezuela desça a ladeira com mais rapidez ainda. Então, tanto é que a população está fugindo de lá. Ou foge para a Argentina, ou foge para a Colômbia, ou foge para o Brasil. Eles não tem o que fazer. Não tem onde comer. Pra você ter uma ideia, quando eu fui fazer o conflito na fronteira, eu entrevistei um médico venezuelano que já tinha fugido para o Brasil e trabalhava como servente num restaurante japonês em Roraima. E eu fui entrevistar esse médico. Ele falou, sou cirurgião geral e trabalhava no Hospital Geral de Caracas. Só que o meu salário dava para comprar um frango. O salário dele do mês era o suficiente para comprar um frango. O cara tinha um frango para comer o mês inteiro. Ele falou, não tinha condição de viver ali. Como é que eu ia viver? Por isso que a população estava buscando comida no lixo, né? Enquanto o Maduro, isso foi mostrado publicamente, assim, amplamente divulgado pela imprensa, enquanto isso o Maduro estava comendo carne cara na Turquia, né? E o povo pegando carne na lixeira. Então a situação do povo venezuelano é muito crítica, muito triste, sabe? A gente se emocionou várias vezes na fronteira entre o Brasil e a Venezuela, isso em 2019, já tinha voltado da prisão, e fui lá cobrir a imigração venezuelana para o Brasil, e eu entrevistei uma senhora de uns 68 anos, se não me engano, ela tinha caminhado 14 quilômetros, um chinelo, a pé, né, com R$10 no bolso para comprar comida no Brasil, porque não tinha comida em Santa Helena de Uairém, que é a primeira cidade venezuelana depois da fronteira. As prateleiras estavam vazias, não tinha comida. Então ela teve que caminhar 14 quilômetros para comprar com R$10 comida no Brasil. Ela se emociona, chora pra caramba na entrevista. Fala bem, inclusive, sabe? E aí, o que eu fiz? O que eu ia fazer? Peguei R$50 na mão dela. A mulher começou a chorar, assim. Ela entrou em crise. Porque ela tinha R$50 para comprar comida. Eu não sei se essa mulher sobreviveu ou não. Entendeu? É uma situação, assim, completamente crítica. A gente não sabe, não tem o que fazer. O exército brasileiro dava de comer para essas pessoas. A gente sustenta até hoje, eu acho, os imigrantes na fronteira. Né? É triste demais, assim. Bom, para quem a gente puder estender a mão, né? Margaret Thatcher tem uma frase que eu acho muito legal, né? O socialismo dura enquanto durar o dinheiro de uma nação. Tá aí, né? Eu acho que você está explicando isso pra gente de uma maneira muito clara, né? E ver uma pessoa que recebe R$50, ela tá milionária, né? Porque $300 você tinha um caminhão forte. Sim. Imagina ela com R$50. Sim. Pra você ter uma ideia, quando eu fui comer... eu até me molhei, tomar água e molhei aqui. Fui comer um hambúrguer com o Gilson, estava contando essa história no início. Eu levei uma mochila lotada de dinheiro, não tinha ninguém na hamburgueria. A gente pediu um hambúrguer e uma Coca-Cola, cada um. E na hora de pagar a conta, era tanto dinheiro que eu tive que abrir a mochila e jogar em cima da mesa, assim. Com uma montanha de dinheiro, assim. Aí o cara falou, quanto tem aqui? Eu falei, cara, mais ou menos o preço que o valor do hambúrguer. Aí ele falou, cara, nem vou contar. Pegou tudo, jogou no saco e levou. Era mais ou menos o valor que tinha. Não tinha o que fazer. Tem foto disso. Tenho foto da montanha de dinheiro em cima da mesa e pro cara pagar pra gente pagar 2 hambúrgueres e 2 Coca-Cola. Então era uma situação que eu fiquei imaginando assim, cara, os caras não conseguiam trocar $300. Era um negócio assim de outro planeta, entendeu? Você não tem ideia do que é isso. A gente não imagina viver nessa situação. O brasileiro não está acostumado com isso, né? Então, a abundância que a gente tem aqui, né? Exatamente. Então a nossa situação na Venezuela foi, durante 7 dias, acompanhando a precariedade do povo venezuelano, as dificuldades que os venezuelanos viviam ali, naquele ano, 2017, né? Como é que eles conseguiam comprar comida, como é que eles conseguiam sobreviver, e ao mesmo tempo, obras. A denúncia envolvia Odebrecht, Andrade Gutierrez e Queiroz Galvão. E ao mesmo tempo em que as pessoas passavam fome, as obras que deveriam melhorar a situação dos venezuelanos, melhorar o desenvolvimento do país, não acontecia, né? Não saíam do papel. Era dinheiro brasileiro indo para a Venezuela, via empreiteiras
que foram denunciadas na Lava Jato, que desaparecia. O metrô não aconteceu, o trem não aconteceu, os barcos, a ponte não aconteceu, as estradas não terminavam. Era um negócio assim completamente... A refinaria do Brasil. Sim. Nós pagamos uma refinaria que nunca aconteceu aqui. E foi paga a refinaria e ela não veio. Com esse refino nós teríamos hoje... nós teríamos hoje a refinaria de petróleo interna no Brasil, feita pela Venezuela, que nunca aconteceu, e nós teríamos condição de dar uma gasolina mais barata dentro do Brasil. Ela não aconteceu. Só para você ter uma ideia, quem mora ali em Pacaraima, nas cidades próximas à fronteira com a Venezuela, na divisa ali com Santa Helena de Uairém, essas pessoas atravessam para a Venezuela para colocar gasolina. Porque é tão barata a gasolina na Venezuela que não vale a pena abastecer o carro no Brasil. Então eles atravessam a fronteira, abastecem na Venezuela e voltam. Então assim, a Venezuela, para eles a gasolina é muito barata, porque eles têm muito petróleo e têm refinaria, né? Só que para o mundo, se o mercado do petróleo perde valor, a Venezuela perde dinheiro. Não vai valer mais nada. Não tem o que fazer. Leandro, o papo tá muito bom, fiquei muito feliz que você veio. Mais uma vez, vou recomendar pro pessoal que não acompanhou também, quando ele estava lá na Ucrânia, né, fazendo a cobertura daquele momento tenso ainda antes da Rússia invadir a Ucrânia, tava ele lá e o Luiz Felipe fazendo a cobertura daquele momento, justamente por onde a Rússia começou a invadir a Ucrânia. Eles estavam lá e eles contaram essa história aqui no canal, então se você procurar o bate-papo deles, você vai encontrar, posso deixar aqui na descrição também. E pro pessoal acompanhar mais, pode conhecer o livro, né, Leandro? Aliás, eu trouxe o livro para você, um presente aqui, ó, para quem não conhece. Esse aqui é o Dossiê Venezuela. Esse livro foi escrito em 2021. Eu levei 2 anos escrevendo o livro. Eu voltei da Venezuela em 2017, voltei da prisão. Fiquei 2 anos tomando coragem para escrever. E achava que não valia, mas continuei acompanhando as mudanças na Venezuela, as situações que estavam acontecendo lá, e cheguei à conclusão que era importante escrever isso, era importante mostrar para o Brasil que a política brasileira e a política que acontece na América do Sul é um pouco mais complexa do que aquilo que a gente conhece. Uhum. Queria contar também os bastidores da prisão, mas principalmente contar a história de Jesus e Maria, que foi o casal que ajudou a gente a sair da Venezuela. São nomes reais, tá? A gente conta a história deles, eu conto essa história no livro, como é que eles ajudaram a gente a sair e como eu voltei a acreditar mais em Deus depois que eu saí com a ajuda de Jesus e Maria. E esse livro está à venda na Amazon, está à venda nas livrarias no Brasil, foi indicado ao Prêmio Jabuti em 2022, então ele foi lançado em 2021, indicado ao Prêmio Jabuti no ano seguinte. Queria te dar de presente. Valeu! E tem a versão no Kindle também, gente. Sim. Às vezes, se você é uma pessoa mais digital, eu gosto particularmente da versão física. Eu gosto de pegar, sentir, marcar, essas coisas assim. Então, cara, vou ler com o maior carinho, principalmente depois desse bate-papo, e tô deixando aqui a recomendação pro pessoal. Então, Leandro, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, espero que você goste do livro. É um livro de 200 páginas, não é muito grande, mas levou 2 anos para escrever, para as pessoas entenderem como é difícil escrever um livro bem escrito, né? É um livro de reportagem, então você precisa comprovar tudo aquilo que você está falando. Então, a gente não pode inventar nada, não tem nada de ficção, não pode tirar uma vírgula do lugar. Então dá trabalho fazer. Cara. Espero que você goste, espero que a leitura seja dinâmica, porque a ideia do livro é que seja uma leitura dinâmica. Até para quem não está acostumado a ler, não gosta muito de ler ou não tem tempo para ler, a ideia é que esse livro seja rápido, as pessoas gostem e não saiam do livro quando comecem a ler. Então, espero que você goste. É um prazer sempre estar aqui no podcast. Vou gostar, sim. Professor Roberto Coelho, muito obrigado pela participação, viu? Hoje foi diferente. Estou admirado com o teu profissionalismo e a tua vontade de vencer. Então, parabéns pela entrevista, parabéns por tudo. Obrigado. Valeu. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e eu vejo você no próximo episódio. Dossiê Venezuela. Fiquei feliz, tá? Com esse aqui, ó.